Doutor Talvânio de Moraes, vocês talvez não tenham muita familiaridade com a pessoa do doutor Talvânio de Moraes, porque o trabalho dele é muito específico, é uma coisa mas muito importante. Então eu quero chegar até o momento em que ele resolveu se profissionalizar nesse veio. Como é? Doutor Talvânio, que prazer ter o senhor aqui conosco. Eu é que fico feliz pelo seu convite, participar do seu programa. Então, Na realidade, Ana, eu inicialmente, né, a minha formação é médica, quer dizer, eu me senti vocacionado para a medicina. alguém na família? Não, eu simplesmente desde pequeno, Quero ser médico. talvez até uma fantasia infantil, né, de ser médico, mas Se realizou, né? entrei na medicina, comecei a trabalhar com medicina e dentro da especialidade médica, a que mais me atraiu foi a psiquiatria, por causa do desafio. Eu sempre gostei muito de desafios. E o maior desafio dentro da medicina é a psiquiatria, por quê? Porque é tentar compreender o comportamento humano. Já se chegou a entender bem a cabeça? Parece que era um lugar ainda que não se tinha conseguido entrar. Olha, é muito complicado. Eu costumo dizer até para os meus alunos, quando eu dou aula, que quando eu saí da faculdade, cheio de esperança e de conhecimento, eu achava que conhecia o comportamento humano. Hoje, depois de mais de 4 décadas de trabalho, eu sei que não conheço nada. Porque, na realidade, o ser humano ele é multifacetado, ele é complexo, e a psiquiatria tenta se aproximar, né, fazer uma leitura desse comportamento, mas não consegue desvendar todos os meandros, né, da mente humana. Agora, dentro da psiquiatria, um outro desafio que eu logo cedo percebi e ingressei nesse aspecto foi a psiquiatria forense. O que é isso? É a aplicação do conhecimento psiquiátrico às questões do fórum, às dúvidas processuais. O juiz precisa de um assessor para entender essas características humanas, seja na área criminal, quando ele vai julgar alguém por um crime, seja na área civil, quando, por exemplo, se quer avaliar se uma pessoa tem ou não capacidade para exercitar os atos da vida civil, a chamada interdição, o povo batizou de curatela, né? Ah, é? Ou até nas questões mais desafiantes ainda, que eu falava com você há algum tempo atrás. Por exemplo, anulação de testamento. E é possível anular um É testamento? possível, porque alguém alega que a pessoa, ao testar, e veja bem, a pessoa já morreu, porque o testamento só tem validade depois que o indivíduo morre. Senão Senão ele ainda é um projeto. ele está atuando. Muito bem, então o que acontece? Às vezes alguém da família, alguém do grupo chegado ao testador, que já morreu, vai em juízo dizendo que quando o testador fez aquele documento, ele não estava no uso das suas faculdades perfeitas. O testador é aquele que morreu e deixou sua última vontade. Exatamente. Que é um documento, né, por escrito, no qual nós podemos expressar a nossa vontade para ser cumprida após a nossa morte. E o que acontece? O juiz, então, diante dessa dúvida, alguém alega, geralmente quem alega é quem não foi aquinhoado no testamento. Lógico. Quem foi aquinhoado mesmo não que seja injusto, fica quietinho. Exatamente. Então, mas de qualquer maneira, o juiz vai ter que dirimir essa dúvida, vai ter que esclarecer isso, né? É função dele. E aí ele vai se socorrer de um psiquiatra forense. E como é que o senhor chega ao que a pessoa pensou na ocasião, depois que ele já se foi? O processo é um processo técnico, no qual você vai avaliar, por exemplo, as pessoas que conviveram com o testador em vida. Então vai procurar mais ou menos alinhavar como era a vida dele, como eram as relações afetivas dele, porque é óbvio, você vai colocar no seu testamento aquilo que você deseja em vida. As pessoas que você gosta, as pessoas que você mais quer bem, é isso que você vai botar no seu testamento. Muito bem. Então, às vezes não é nem pessoa física, é uma entidade, uma entidade de ajuda ao pobre, uma associação. Então, de qualquer maneira, há uma coerência, isso é fundamental do ponto de vista técnico, uma coerência entre o fato testado e a realidade da vida do testador anterior.
Quer dizer, se aparece, por exemplo, legatários, que é como um nome jurídico, um nome horroroso, né? Os legatários são aqueles que recebem, né? São os aquinhoados pelo testamento. Se entre eles existem pessoas que não tinham convivência com o testador, que sabidamente o testador era uma pessoa que não gostava dele, etc., é óbvio. Mas por que o cara botou no testamento? Você vê. Vai ver que ele tinha alguma razão para botar aquele de quem ele não gostava. Se você, tecnicamente, como eu falei, não vislumbrar essa relação, você opina, e é claro que quem decide é o juiz, graças a Deus, né? Não é o psiquiatra que decide, você encaminha para o juiz exatamente isso, dizendo, olha, do ponto de vista técnico, não há coerência nesses dados. Portanto, provavelmente, essa pessoa, ao testar, não estava no seu juízo perfeito. É uma opinião técnica que, obviamente, o juiz vai aceitar ou não. O juiz é soberano. Ele há de ter tido um médico anterior à sua morte. Os depoimentos desses médicos, o tipo de tratamento que ele fez, porque, às vezes, determinadas substâncias, medicamentos, por exemplo, em doenças crônicas com muita dor, muitas vezes a medicina tem que se utilizar, por exemplo, da morfina, dos opiáceos. E eles isso modificam a cabeça? É claro, além de retirar a dor, alteram o juízo crítico. Quer dizer, tem uma série de fatores técnicos que você vai avaliar. É claro que, eventualmente, você me perguntaria, e você chega sempre à conclusão, às vezes eu posso chegar num caso dedutivo, não chegar né? à conclusão. A minha obrigação técnica é avisar o juiz, no meu laudo, que, esgotado todas as pesquisas, eu não pude informar se havia ou não condições mentais. Mas o senhor conhecendo a pessoa, vendo a pessoa viva, o senhor não chega a uma conclusão da pessoa? Imagina depois de morto, meu amigo. É difícil. E é por isso que eu falei a você há pouco. Foi o que me levou à psiquiatria forense, primeiro a psiquiatria. Desafio. O desafio. Eu sempre gostei disso, vou morrer pensando assim. Eu acho que o desafio das questões existenciais são fundamentais. Isso foi um apelo que o senhor sentiu e que está indo em frente. E que eu continuo trabalhando. Embora eu esteja aposentado do serviço público. Não, mas o senhor não está aposentado, somente está brilhante, está sempre formidável. Eu conheci o doutor Atalvan de Moraes como debatedor no programa da Daisy Lucid, na Rádio Nacional. Que é uma grande amiga nossa. Nossa, ela é um encanto de pessoa e só traz pessoas que são boas, que realmente trazem alguma coisa de importante para nos dar. Nos dão um conhecimento do que se passa. Isso, então, o senhor faz essa parte da psiquiatria forense. E dos pobres mortais que ainda estão vivos, o senhor fica analisando ou não? Não, eu já cliniquei, não clinico mais, tá? Eu, quando resolvi me dedicar só à área forense, eu parei de clinicar, não atendo mais. O senhor acha que é tão absorsiva assim que o senhor tem que se dedicar total? Você pega um caso, por exemplo, complexo, como eu dei, por exemplo, aqui uma anulação de testamento. Você tem que mergulhar no processo, nos documentos todos, de uma maneira total. E são processos que muitas vezes me tomam meses de trabalho, né? Meses continuados. E está lá o coitado esperando para ver se ganha o tostãozinho dele ou não, né? Pois é, o que vai se fazer, né? A humanidade é assim complicada mesmo, né? Não é? Mas é uma coisa boa. Eu acho que o senhor faz com muita cuidado, o senhor procura fazer de forma... Tem tido muitas brigas quando o senhor está dentro disso ou o senhor não chega a esse ponto? Olha, a função do perito, né, que é o que eu faço, é parecida um pouco com a função do juiz. Embora, em princípio, nós consideremos que as partes são iguais nos seus direitos, né, que estão ali na justiça reivindicando, fulano contra Beltrano, é claro que, ao final, vai haver uma decisão a favor de fulano ou de Beltrano. E é claro que quem não for aquinhoado com a decisão favorável não vai gostar. Isso é da própria situação. Né? Mas nunca ninguém chegou até o senhor brigando e tal? Não. E o senhor não viu as brigas internas deles também, não? Não. Então, às vezes a gente percebe. Às vezes se percebe. Por exemplo, nos processos, diferentemente nos processos de interdição, como eu falei, quer dizer, tentar fazer com que a pessoa perca o direito de exercitar a própria vida, né, em termos de negociais, a gente vê muita coisa curiosa. Por exemplo? Por exemplo, filhos que com pais já idosos
partem do princípio de que os pais não podem continuar gastando. Porque eles Sim, sentem mas que e daí o pai dinheiro é do gastou. pai, e aí? Exato, mas eles acham que está diminuindo a herança deles. Então aí querem interditar para quê? Para eles gerenciarem e colocar o pai ou a mãe no asilo. Mas aí não só no asilo, como interditado realmente na sua Exatamente. autonomia. E aí eles ficam com a plenitude da gerência dos bens. Eu tenho duas coisinhas aqui que eu tenho a curiosidade. Nós falamos, inclusive, no programa da última vez, nós falamos a respeito daquele senhor que pediu que fosse congelado para daqui a X anos ser talvez salvo da doença que teve. E tem uma filha que está lutando para isso. E eu disse que, na ocasião, que eu achava que o que estava atrapalhando eram uns 71 mil reais ou dólares que teriam que despender para isso. Qual é a sua opinião nesse ponto? O senhor acha justo uma pessoa pedir isso e tal? Eu acho que inclusive é uma fantasia, né? Porque como médico, eu acredito que a medicina sempre caminha assim, é a história da medicina, com a possibilidade de melhorar as doenças, de curar. No futuro já houve doenças incuráveis que hoje são plenamente curáveis. Sim, eu tenho na tuberculose, família. hanseníase, E mesmo operação cardíaca, que exato. não era possível antes. Só que o X do problema não é a cura daquela doença. O X do problema é ressuscitar a pessoa. A pessoa está morta. Sim, mas para ele tudo bem, já morreu mesmo, não tem mais nada para perder, né? Sim, mas eu digo, como é que a medicina vai resolver essa questão de ressuscitar? Se a vida se foi. Está ali um corpo congelado. Né? Se a medicina descobrir a cura daquela doença, irá curar os vivos. Sim, mas aí ele tem primeiro que descobrir como ressuscitar aquela justa criatura, né? Aí vai ser uma maravilha. Aí ele já pagou, né? Aí vai ser uma maravilha para todos nós. Sim, mas alguém já pagou, então o dinheiro já entrou. Porque o grande fantasma, né, que existe na vida para todo mundo é a morte, né? Lógico. Agora, ninguém quer, né? Ninguém foi preparado para isso. Mas deixa eu lhe perguntar a outra questão que nós analisamos, e que é um momento, né, pelo menos, que nós estamos vivendo. Uma senhora resolveu que talvez fosse substituída e não estava gostando da situação, matou o dito cujo, que era o marido, que estava lhe dando todo o conforto e que ela perderia, e resolveu decapitá-lo e esquartejá-lo qual um frango fora, e o senhor disse que vivo. Vivo. Pelo laudo do Instituto Médico Legal, o início do espostejamento, não? Esquartejamento. É melhor falar espostejamento, sim, porque é mais técnico. Seriam quatro partes, não? Só 4? Só 4. Esquartejar. Então, espostejar é aquilo que a gente faz com o peixe, corta em postas. Vários pedaços. Ela não se contentou com menos. Sim. Então, na realidade, o que aconteceu é que eu falei há pouco, você perguntou, o ser humano, entre outras coisas que a psiquiatria verifica, é que independente das doenças mentais, que pertencem ao capítulo, existem problemas de caráter no ser humano. Essa é uma das complicações da natureza humana. Quer dizer, o que é o caráter? O caráter é um terreno onde estão inseridos os valores ético-morais. Todos nós temos. E como é que vem esses valores? Através do aprendizado. Mas a psiquiatria explica a situação dessa senhora? Não, ela não explica, ela tenta compreender. Mas não. O coitado que já morreu não vai compreender, não. Não, mas veja bem, e não como uma patologia importante você ter perguntado isso. Porque muita gente imagina que todo crime cruel é de doente mental, ao contrário. A maioria esmagadora dos crimes cruéis é praticado por pessoas não doentes mentais. Então todo homem que está andando por aí com sua linda e distinta amada tem que estar com o coração na mão. Não, e você vê que se você for a um hospital psiquiátrico onde existem pacientes, como o que eu dirigi aqui no Rio, onde existem pacientes que cometeram crimes, é uma minoria. Se você for à penitenciária, a grande maioria não é doente mental. Não, né? Não, porque o crime é, inclusive, um ato pragmático. É curioso dizer isso, mas é a verdade. Como pragmático? É pragmático. Pragmático não é uma coisa prática? Exercendo a praticidade. Quer buscar uma finalidade objetiva. Quando alguém assalta ali na esquina, ele está tentando obter um lucro. Ou não é?
Sim, mas não matou, né? Ah, não, mas não é legal. O outro mata para roubar também. Quer dizer, o que eu quero chamar a atenção é que o criminoso ele tem um ordenamento psíquico que fala contra a doença mental. Porque a doença mental, quem de alguma É uma forma lógica já que isso lidou, quer dizer. quem já lidou com doentes mentais, e alguns telespectadores talvez já tenham visto famílias conhecidas com doentes mentais, uma das características terríveis da doença mental é desorganizar o mundo psíquico. Quer dizer, você perde a noção de tudo, você passa a viver num mundo completamente fantasioso. Aliás, eu uso sempre como exemplo, eu acho que é útil a gente falar aqui, os gregos antigos tinham uma frase que eu acho lapidar, para explicar o que é a loucura, o que é a doença mental. Eles diziam, enquanto o sonho, esse sonho que todo mundo a gente tem. Sonhos acordados, assim, Não, almejar alguma dormindo. coisa. Não, Sonho dormindo. Que não tem lógica, aquele mundo onírico, né? É um mundo fantasioso. Enquanto o sonho é uma loucura curta, a loucura é um sonho longo. Essa frase é dos gregos lá da Grécia Antiga. E que mostra exatamente que o mundo do doente mental é um mundo onírico. É um mundo onde não existe, como você falou muito bem, lógica. É um mundo que foge à regra da percepção do juízo comum. Então, volta ao negócio do crime. A maioria dos criminosos tem perfeita noção do que está fazendo, é pragmático porque quer alcançar uma finalidade que não é legal, não é justa. Aquilo está atrapalhando ele resolve assim. Exatamente. Então essa senhora, só para concluir, Ana, já falei demais, essa senhora me parece que ela tem um problema eminentemente de caráter. E ela foi levada a um crime, né, homicídio, e em seguida, talvez até apressadamente, ela iniciou o processo de espontâneo. Ela estava com medo que ele fosse andar, melhorar? Não, talvez ela achasse que ele já tivesse morto. É bom, porque ela não tinha conhecimento, talvez. Exatamente, mas não estava. Então, o exame cadavérico mostra que havia reação vital, que é um dado em medicina legal que a gente considera. Tanto que ele aspirou no cadáver, foi encontrado sangue na árvore respiratória, porque quando ela esgorjou, né, cortou o pescoço dele, ele ainda respirando, o sangue foi pelas vias. Porque se ele tivesse morto, não haveria esse fenômeno. O sangue se escoa, mas o coração não bate mais, nem o pulmão funciona. Meu Deus do céu. Bom, olha, minha gente, vocês veem que o Dr. Talvani é um poço de sabedoria e de riqueza para a gente conversar e buscar. Ele virá outras vezes. Se Deus quiser, nós teremos, infelizmente, outros crimes para analisar. E se Deus quiser, vamos ter o Dr. Talvani explicando para nós, porque é muito importante essa sabedoria para fazer com que a gente entenda o inexplicável. Obrigada, minha gente. Nós voltamos já.